Bom dia, Coquinho! Como vai você? Tudo bem? Nessa quarentena? Se divertindo? Procurando o que fazer? Que nem eu. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se divertir, se divertir, se divertir. Tem que dar um jeito. Bom, vamos lá. Quarentena deixa a gente meio estranho. Revolução Francesa! Olha que aula importante, cara. A Revolução Francesa, como vocês sabem, é uma das aulas-chave de toda a nossa grade curricular. Por quê? Isso aqui vai ser a ruptura do absolutismo. Foi esse o movimento que encerrou um período, iniciou um período novo, derrubou os reis e criou um mundo novo. Acabou com a Idade Moderna, iniciou a Idade Contemporânea, tá? Tudo bem? Essa é a nossa Revolução Francesa. Então tá fácil. O que a gente tem que saber? Nós temos que saber que uma hora o rei tem que cair, né? Então a gente vai olhar para a nossa França pré-revolucionária. Foi a França antes da queda do rei. O que tem na França pré-revolucionária? Nós temos a crise do absolutismo, a decadência do que aquilo que os iluministas chamaram de antigo regime, a queda do regime de Luís XVI, tá? Então, nós tínhamos esse rei absolutista. Esse cara aqui, ele vem da linhagem dos Bourbons. Você se lembra que nós tínhamos o Luís XIV, que foi aquele rei poderosíssimo, esbanjador, construiu o Palácio de Versalhes, enfim, a Sala dos Espelhos, toda aquela gastança com festas, rituais, banquetes. E daí que aconteceu que Luís XV nós temos o início da decadência, Luís XVI nós temos o colapso completo do absolutismo, que era gastador demais. Então nós temos um problema. Ao mesmo tempo que a nossa monarquia ela não vai bem das finanças, mas Luís XVI insiste em querer ficar tocando e levando a mesma vida ostentativa de sempre, entendeu? Com a mesma gastança, a mesma isso, a mesma aquilo. E daí que aconteceu que esses impostos aqui começaram a pesar. E nós temos um outro problema, que a França ela perde a Guerra dos Sete Anos, aquela guerra que nós mencionamos na aula passada, ela perde a Guerra dos Sete Anos para os ingleses. E os ingleses, obviamente, como são uma potência mercantil, eles vão exigir o que de indenização de guerra? Tá? Os ingleses vão exigir coisas que têm relação com, né, grana e potência mercantil. Eles vão exigir colônias. E dessa forma nós tivemos a França que vai perder muitas dessas colônias na América Central, na América do Norte, na Ásia, tá? Eles vão acabar perdendo isso para os ingleses. E nós sabemos que a base de um absolutismo próspero está nas navegações, está nos recursos que são angariados das colônias. E mais esse último fator aqui, para terminar de avacalhar com tudo, que foi a independência dos Estados Unidos. A França, derrotada na Guerra dos Sete Anos, resolve ajudar os americanos, mandando muito dinheiro e muitas tropas, para que os americanos pudessem se tornar independentes também, nisso na esperança de prejudicar a Inglaterra. Tá? Então nós teremos aqui gastos na independência americana. Tudo bem? Muito bem. Outros aspectos aqui da nossa sociedade francesa absolutista. Nossa sociedade estava enfrentando uma crise profunda. Tá? Nós tivemos ainda uma queda na colheita por causa de uma seca. Quase 70% da produção dos camponeses eram convertidas em impostos. Agora, sem colônias, boa parte desses impostos foi transferido para os pobres franceses. Antes eram os escravos da América, principalmente, que sustentavam, né, esse absolutismo. E agora são os camponeses franceses. A nossa sociedade francesa ela era ainda estamental, ou seja, ainda dividida em três estados. Sociedade estamental, e agora vocês estão refletindo cá com seus botões, mas isso não é tão velho, é muito velho. A gente falava de sociedade estamental lá no feudalismo, lá na Idade Média, e a França ela ainda é estamental, cara. Mas nós estamos em pleno século XVIII. Então significa que essa sociedade aqui ela é extremamente mal vista, tá? Uma sociedade dividida ainda em primeiro estado, que é o clero, certo? Tudo isso era visto como algo extremamente arcaico, né? E principalmente quem que não se via representado, quem não se via representado nessa sociedade. Olha só, primeiro estado, o clero, tinha o alto clero, que são os bispos, o baixo clero, que são os padres, o clero regular, que são os monges, né? E o clero secular, que é a igreja normal, a igreja do padre, né, do bispo. Tá? A secular é do padre e do bispo, regular é dos monastérios, né? Tá? Nós temos o segundo estado, que é a nobreza. Tem a nobreza da corte, que é a nobreza que vive junto com o rei ali no palácio. Tem a nobreza provincial, que são daqueles antigos senhores que estão nos feudos, certo? Lá no interior. Aqueles antigos senhores feudais, né? São vistos agora meio que como uma nobreza mais pobre, né? Uma nobreza caipira, digamos assim. Tem a nobreza de toga.
Essa nobreza de toga é quem? São a burguesia que ficou rica e que sabe que o único jeito que essa burguesia teria de ter alguma espécie de participação política, tá, seria se ela se tornasse nobre também. Então muitos burgueses fazem grandes doações milionárias para o rei e assim eles acabam ganhando o título de nobreza também. Compram uma porção de terra, compram uma peruca, compram uma roupa chique e ficam desfilando como se fossem aristocratas, tá? Essa é a nobreza de toga. Esse é o primeiro e segundo estado. O primeiro e segundo estado representavam apenas 2% da população e viviam somente de privilégios. Significa que esses caras só vivem de impostos, eles não trabalham, eles não produzem nada e consomem impostos, muitos impostos, para construir palácios, comprar joias e financiar banquetes, numa sociedade que está falida, tá? E nós temos o nosso terceiro estado, que é o resto. O resto faz a conta aí, né? 98% da população. A imensa maioria da população que é de pagadores de impostos, que está toda ela pressionada, prensada dentro da mesma categoria. A alta burguesia, a pequena burguesia. A alta burguesia são os burgueses ultra mega ricos, tá? Donos de bancos, companhias de comércio, de navegação e assim vai. Pequena burguesia são aqueles pequenos comerciantes, tá? São comerciantes pobres. Isso é pequena burguesia, vendedores ambulantes e assim vai. E daí nós temos aqui o campesinato. Obviamente, eles são os originais do terceiro estado, né? Originalmente, eles que criaram o terceiro estado. Aliás, quando criaram o terceiro estado, eles que representavam, né? Nós temos os artesãos, os pobres urbanos, tá? São aqueles caras que migraram do campo, foram para a grande cidade, às vezes trabalham em manufaturas, mas enfim, né? Nós temos aqui também pequenos proprietários, são donos de pequenas fazendas, muito pobres também. Todas essas categorias urbanas, tá? Principalmente as urbanas, né? Eles foram apelidados de quê? Foram apelidados do quê? Sabe? Você olhando para esse desenho, ó, sabe como é que chama esse cara? Eles foram apelidados de sans-culottes, tá? Pobres urbanos foram apelidados de sans-culottes. Mas por que isso é importante? Esses caras formaram uma categoria política em si, separada, tá? Eles acabaram formando um grupo político e são eles que vão participar das principais manifestações de protesto, as manifestações urbanas, as greves, as manifestações, as passeatas. São os sans-culottes que vão estar à frente e agora eles, como um grupo homogêneo, eles acabam desenvolvendo uma identidade própria, tá? Eles acabam, inclusive, desenvolvendo símbolos de vestimenta para se identificarem. Por que sans-culottes? O que significa o termo sans-culottes? Sans-culottes quer dizer sem calça. O culotte é isso aqui, ó. Um aristocrata usa um culotte, que é essa calça curtinha que acaba no joelho. Os sem culottes são pessoas que não têm dinheiro para pagar alfaiate e usam uma calça de algodão grosseiro, o que hoje nós chamamos de calça jeans. É um fio grosso, é uma calça que tende a ser desconfortável, não na sua geração, tá? Você tem uma juventude mais feliz do que você imagina. Eu, quando fui jovem, ainda não existiam calça jeans com elastano, né? Hoje nós temos essas calças jeans super confortáveis e coladinha e sei lá o quê. Na minha época, não. Calça jeans era, enfim, né? Era calça de jovem, rebelde, etc. Mas não existia ainda tecnologia para enfiar o elastano dentro da calça jeans. Então as nossas calças jeans era talvez, né, mais parecida de fato com as calças sans-culottes. Grossa, dura, tá? Grosseira, feita para aguentar, trampo. Calça jeans foi uma calça concebida para operários, tá? É uma calça de trabalho. Por isso que ela é tão grossa e tão resistente. Era, né? Hoje em dia não é mais, tá? Ok? Então são os caras que não têm grana para comprar um culote no alfaiate e assim eles usam calça jeans. E usarão alguns símbolos também de vestimenta, além da calça jeans, para se identificarem em grupo. Quando faziam manifestações, para eles saberem e se identificarem se vendo do mesmo grupo, eles usam também o barrete frígio, essa touca vermelha, tá, que passou a ser o símbolo da liberdade para a Revolução Francesa, o barrete frígio, certo? E eles geralmente andavam armados também. Olha que o clima começou a ficar tenso, né? Ou eles andavam com um sabre, né, que é uma espada, ou eles andavam com isso aqui, que é o pique. O pique é uma lança, tá? É uma lança longa que se usava antigamente nas guerras para aquela divisão que combatia a cavalaria rápida, né? Isso aqui é basicamente para derrubar o cara do cavalo, tá? Essa lança aí, né? Então eles marchavam com isso aqui, o barrete frígio, a calça jeans. Esses são os culottes que serão responsáveis pelas grandes revoltas urbanas. Muito bem, nós temos uma França que está recheada de greves, recheada de protestos, uma população faminta e indignada, e aí nossa revolução ela vai se dividir da seguinte forma, tá?
temos esse primeiro momento que se chamou de Estados Gerais. Que estados são esses? Os estados, os 3 estados, o primeiro, segundo e terceiro estado, e os Estados Gerais é a reunião de todos eles. O que é isso? O que hoje a gente chamaria de parlamento, Câmara Federal. Os representantes desses 3 estados foram convocados, mas num regime absolutista, esses caras só aparecem para compor uma sessão quando eles são chamados pelo rei, tá? Porque fora, se o rei não chamar, não é para ir, tá? É o rei que estabelece quando que eles se reúnem ou não. E daí eles se reuniram e o rei está basicamente dando demonstrações de que ele quer dialogar, ele quer negociar. Ele está dando uma demonstração humilde de que a França não anda nada bem e que ele está a fim de pedir sugestões para a população. Ele vai apresentar então uma proposta. A crise levou Luís XVI a convocar os representantes dos 3 estados para votar reformas. Aí a reforma que ele vai apresentar foi escrita pelo seu ministro da Economia, o sujeito chamava-se Necker, e o Necker disse o seguinte: se o primeiro e segundo estado não começar a pagar imposto, a sociedade toda vai falir, todo mundo vai colapsar. E obviamente que o primeiro e segundo estado, tanto o clero quanto a nobreza, vai, eu pagar imposto, você tá maluco, brother, tá? E daí rolou aquela revolta, e daí o rei então, vamos colocar em votação. Mas na verdade o rei estava lavando suas mãos, porque o rei ele não está querendo arrumar oposição nem com o primeiro nem com o segundo estado, ele não quer arrumar briga com ninguém, tá? E daí o que vai acontecer? Ele vai manter o critério de votação original dos Estados Gerais, que é cada estado tem um voto. O primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem um voto, o terceiro estado tem um voto. Uma conta interessante, né? O primeiro e segundo estado representam 2% da população, tem 2 votos. O terceiro estado representa 98% da população e tem um voto, né? É uma matemática proporcional extraordinária, tá? Isso causou a revolta do terceiro estado. O terceiro estado, então, todos os representantes se levantaram indignados e saíram da sala. Isso é muito louco. Tá? Numa reunião perante um rei absolutista, ao invés das pessoas estarem se curvando e tentando beijar a mão do rei, nós temos um grupo inteiro de deputados que se levanta e dá as costas para o rei. Todos eles saíram da sala, bateram a porta na cara. Isso é inédito, né? É muito louco. Por isso que a Revolução Francesa ela é de fato uma revolução, né? Ela não foi um evento aleatório, não foi uma coisa besta, tá? Foi um evento profundamente marcante, impactante, que mudou a história do planeta, né? E nós tivemos aqui então a Assembleia Nacional. O que foi isso aqui, ó? Indignados, os membros do terceiro estado saíram da sala e se reuniram na sala ao lado. Ao lado tinha uma sala que se chamava Sala de Pela. Pela é a peteca, tá? Eles eram onde os nobres ficavam jogando peteca, né? Eles, nas suas horas vagas. Aliás, horas vagas da nobreza era 24 horas por dia, né? Mas uma das recreações que a nobreza fazia era ficar jogando peteca, né? Como é que chama isso hoje? Badminton, né? Bate com uma raquete numa bolinha de penas, assim, enfim. E daí a sala, obviamente, não tinha ninguém jogando badminton agora, pela, né? E daí que aconteceu que a burguesia achou a sala vazia e todos eles entraram lá e fizeram reunião, se reuniram separadamente e começaram a escrever uma Constituição, ou seja, eles mesmos se autoproclamaram Assembleia Constituinte, tá? E começaram a criar uma nova Constituição com valores iluministas que ignorava completamente a existência e a presença da nobreza. Mas é óbvio que um movimento desse, com uma tamanha repercussão, onde toda a representação do terceiro estado sai da sala, isso ia fazer um barulho tremendo. Explodiu um movimento que se chamou de Grande Medo. O que foi esse Grande Medo? Tá? Os camponeses iniciaram uma onda de saques e ataques a nobres. Por quê? Grande Medo. Tá? Todo mundo começou a ter medo porque um boato se espalhava de que o rei, eles estavam acostumados com o rei absolutista, e não essa pessoa absolutamente sem poderes e acuada, que é Luís XVI, né? Tá? A população começou a desenvolver, então, o boato, né, de que o rei partiria para uma repressão sanguinária a todos aqueles que se revoltaram contra ele, que ele mataria a todos. E essa mesma população que já estava faminta se indignou com essa notícia, que não era uma notícia, era uma fake, né? Mas que havia se espalhado. E essa população indignada, então, tanto de camponeses quanto pobres urbanos e sans-culottes, todo mundo pegou em seus facões, tá? Pegaram seus ancinhos, suas tochas e saíram às ruas gritando: ninguém vai matar ninguém. E aquele movimento, então, eles com medo da repressão do rei, iniciaram então uma grande turba, né? Que vai sair saqueando castelos, invadindo igrejas, e eles vão então atacar os nobres, muitos foram assassinados,
E daí isso aqui se chamou de Grande Medo, que quando nós tivemos essa imensa multidão que avançou em direção aonde? O prédio mais odiado da população, a nossa Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era um castelinho onde ficava a prisão do rei, tá? Era um castelinho onde ficava a prisão do rei, porque todo mundo que protestava contra o rei era levado para a Bastilha e lá era submetido a sessões de tortura até a morte e as execuções. Era também onde ficava uma parte do exército que fazia a defesa do paiol, né, de armas, onde se guardavam as armas e a pólvora do exército. Isso era a Bastilha. E agora a população vai cercar a Bastilha e vai ficar então forçando ali. O exército até tentaram defender, mas a população matou, né? Mesmo tomando tiro, eles avançaram para cima dos policiais ali, dos soldados, mataram. Tá? Aqueles que não se juntaram à revolta foram mortos. E eles avançaram então para um general, que era o chefe da Bastilha, que era um dos símbolos mais aterrorizantes da França absolutista. Vão decapitar o cara e vão usar a cabeça do cara como símbolo, né? Enfiar a cabeça dele numa lança e foram cantando, marchando pela rua, gritando palavras de ordem, pulando carnaval com a cabeça do cara em cima da lança, né? Certo? Era isso daí. Por que esse evento ele é tão importante para nós? Porque esse evento ele marca um momento onde simbolicamente o absolutismo morre para as pessoas comuns. O absolutismo ele desaparece do universo da visão de mundo, tá? Ou seja, aquele rei que tinha poderes absolutos e era visto como um emissário de Deus, digamos um escolhido, um divino, que inclusive em muitos momentos da história acreditava-se que o rei operava milagres, curava doentes, né? Agora, neste momento, a população está simbolicamente serrando a cabeça dele e enfiando numa lança, tá? Então, o nosso absolutismo simbolicamente está encerrando aqui com a tomada da Bastilha, e por isso que nós consideramos o fim da Idade Moderna, que é a idade do mercantilismo, a idade dos reis, e estamos avançando para a Idade Contemporânea, a idade dos nossos tempos. A nossa idade, a idade contemporânea, com o tempo, a idade que está conosco, tá? No nosso tempo, tá? Isso é a idade contemporânea. Aqui está a imagem da Bastilha para vocês. A tomada da Bastilha, que foi exaustivamente pintada por muitos e muitos artistas, né? Representando esse movimento. Então a gente sabe como era a Bastilha pelas artes, né? Mas a Bastilha não existe mais, porque os revolucionários demoliram ela, tá? De tanto que eles tinham a raiva desse castelo, eles quiseram então apagar a memória da existência da Bastilha e vários outros símbolos, né, absolutistas que eles avançaram. E daí que aconteceu que eles demoliram a Bastilha, e daí no lugar nós temos isso aqui hoje, né, só esse memorial. Essa é a Praça da Bastilha, tá? E nós temos esse obelisco ali, essa coluna com o anjinho decolando ali, o anjinho dando aquela corridinha para decolar e fazer o seu voo, né, bater as asinhas e sair voando, tá? Certo? Hoje é um dos grandes símbolos, a Praça da Bastilha é um dos grandes símbolos da liberdade e um dos berços da nossa civilização ocidental, a cidade de Paris, né? Tá bom? A nossa Assembleia Nacional, tá? Onde os deputados do terceiro estado estavam reunidos, e para garantir a abolição dos privilégios da nobreza e garantir que os avanços iluministas não voltariam atrás nunca mais, o terceiro estado então votou, tá? Aproveitando a onda, né, da tomada da Bastilha, eles votaram e instituíram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é ainda, calma, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, tá? Isso é da ONU, isso é pós-Segunda Guerra Mundial. É a nossa declaração. Mas a nossa declaração, que é o que vale para a ONU, ela foi inspirada, obviamente, nessa. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? A mulher está inclusa? Certo? É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ele ainda diferencia homem e cidadão, tá? Mas que já é um grande avanço. Se a gente considerar uma sociedade estamental absolutista e entrar a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, nós já temos um passo de gigante. Onde nós teremos, então, os valores iluministas que serão lembrados pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade, representado nas três cores da bandeira francesa, tá? Essa bandeira tricolor, ela está em vários países da Europa, justamente porque todas essas bandeiras tricolores elas foram inspiradas no mesmo princípio. Tá? O mesmo princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Tá? Então são valores iluministas de igualdade social, liberdade comercial, liberdade de expressão também, garantia do direito à propriedade privada, direito à vida, enfim. É isso que tem aqui. Todo homem tem direito a isso, todo homem tem direito àquilo.
Essa é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de base iluminista. Entenderam tudo? Fechou? Essa aula super importante. Ficou por aqui? Derrotaram os 6 e acabou o assunto? Não, tem muita água para rolar ainda. Nós teremos a Revolução Francesa número 2. Se a Revolução Francesa parasse por aqui, tá? Ia ser lindo. Mas não, a coisa vai ter um desenrolar ainda que vai longe essa história, tá? Fechou, povo? Então tá. Eu deixei alguns exercícios para você aqui no slide. Quiser, vai resolvendo. Tem exercícios para vocês também no Estudos. E eu vejo vocês só na gravação na nossa próxima gravação, tá bom? Tchauzinho para vocês, um grande abraço, uma boa quarentena.